Vamos então dar início à nossa live. Cheque aí o áudio de vocês. Se tiverem perguntas, podem ir fazendo as perguntas. À medida que a gente estiver aqui pescando as perguntas, nós vamos respondendo ao longo da live. Vamos dar um recado muito importante do curso que vai iniciar dia 7 de agosto, Neurociência para Homens e Mulheres, que é voltado muito para os pais, solteiros, professores, quem tiver interesse de compreender como é que as emoções processam no nosso cérebro, como é que ela afeta as nossas tomadas de decisões, fiquem ligados. E também daqui a pouco eu vou chamar a Graziela Melles para dar um recado muito importante do outro curso, que está começando dia 25 de agosto, Neurociência para Crianças e Adolescentes, e que a Júnia também está nos ajudando muito aí para dar uma dica de como que a gente pode fazer um show com essas crianças, ensinando como que o cérebro funciona. Então vamos lá, só aguardando a entrada da galera, enquanto isso a gente vai estar aqui contando um pouco algumas novidades. Hoje nós vamos estar conversando, contando um pouco quais são os pontos que afetam muito a nossa vida, o nosso desenrolar na educação dos nossos filhos e também no desenrolar da nossa vida. Teve uma pergunta muito interessante no Facebook, alguém me perguntou: Rosalina, o que é salto quântico? Salto quântico é quando eu tenho uma expansão da consciência, é quando eu tenho uma visão, que ela está aqui, tá ok? Eu passo a compreender esse universo, mas de um outro lugar que é aqui. Quando eu tenho essa compreensão em um lugar mais alto, é quando eu tenho um salto quântico. É quando eu digo: agora eu entendi por que, por exemplo, eu tinha tanta raiva da minha mãe e hoje eu não tenho mais, porque agora eu compreendi por que a minha mãe fazia o que ela fazia comigo na infância. Hoje eu compreendi que era o que ela recebeu da mãe dela. Quando a gente tem um problema com os nossos pais, basta a gente perguntar para os nossos pais como é que era a relação com os pais deles. E quando você compreender essa relação que ele tinha com os pais dele, você vai ter um salto quântico com toda certeza, porque é isso que acontece no meu processo de coach, quando eu começo a investigar a questão que o meu coach traz de problema, e eu falo: pergunta para sua mãe, perguntar para a mãe dela como esse processo acontecia. E quando o coach faz essa pergunta, ele tem uma expansão da consciência e fala: Rosalina, agora eu entendi por que a minha mãe não me deu afeto, por que a minha mãe não olhava para mim. A mãe dela também não olhou para ela, então ela não sabe olhar para os filhos. Isso é um salto quântico, tá ok? Mas vamos lá? Vamos dar início? Amanda Pimentel chegando, seja bem-vinda, Amanda sempre nos acompanhando. Mas nós vamos fazer um movimento aqui rapidinho antes, ok? Assim, tá bom? Tá ótimo, Júnia? Tá ótimo. Ok? Então vamos dando início aqui. Hoje nós convidamos a Júnia Alves para fazer um bate-papo com a gente. Júnia Alves, ela tem uma formação em neurociência, em pós-graduação em neurociência também. Para mim foi um achado aqui em Macaé, ter alguém para trocar ideias e principalmente alguém que aplica muita neurociência no dia a dia com crianças bem pequenininhas. E o nosso encontro foi uma constatação da física quântica, né? Eu sempre digo, né, e a Fabiana Chiquida criou esse slogan, ela sempre olha para mim e diz assim: olha o campo, Rosalina, olha o campo. E é exatamente isso. O que o seu campo atrai, né? E o meu campo atraiu a Júnia Alves. Foi recíproco. E foi mesmo, né? Então foi muito legal esse nosso encontro. Ela estava chegando em 2015 também. Isso. E eu também iniciando um pequeno movimento de massificar, de divulgar a importância de compreender a neurociência, porque esse tema virou meu propósito de vida, massificar a neurociência dentro do sistema familiar, porque eu comecei fazendo isso desde a minha gravidez e fui aplicando toda a teoria no desenvolvimento da inteligência emocional do meu filho e deu muito certo. E quando eu vi que isso funcionava realmente, eu fiquei encantada. Eu falei: nossa, temos que espalhar isso. E aí encontrei a Júnia Alves já fazendo isso, mas dentro da
da escola com os pequenininhos e a gente vai trocando ideia. E o nosso encontro foi marcante. Eu estava como ouvinte de uma palestra do doutor Zan, né? A Luciana que trouxe. Quem que trouxe a Luciana junto com? Foi o grupo de pais de crianças com síndrome de Down. Isso. Foi no Teatro Municipal, né? E foi um encontro super gratificante, né? Que reuniram não só grandes nomes da educação, familiares, mas também pessoas interessadas em saber como o cérebro funciona. E lá ele tratou sobre a neuronutrição. Foi muito bacana. Foi show. Olha, eu aprendi demais naquele evento com relação ao cozimento dos ovos. Olha que coisa tão boba. E eu descobri que eu fazia errado. Olha. E a questão de deixar o feijão foi muito interessante, né? Os grãos de molho, né? Muito bacana. Com relação às toxinas. Então foi um movimento e foi um encontro, né, com a Júnia. A Júnia chegando, me perguntando: seja bem-vinda, Cláudia, Carla, Lucimar, Eduardo, que bom, sejam todos bem-vindos para o nosso encontro, para o nosso bate-papo. Se tiverem dúvidas, já pode ir jogando na tela que a gente vai tirando aqui à medida que a gente for conversando, tá ok? Então vamos dar início, Júnia? Senão o tempo voa, tá joia? Mas antes de começar, Júnia, se apresenta aí pra gente. Conta aí como é que a neurociência caiu na sua vida. Bom, na verdade, eu sou mineira, estou aqui há 3 anos, desde fevereiro de 2015, e tenho mais de 2 décadas na educação, com experiência de professora de educação infantil até coordenadora deste segmento a faculdade de pedagogia, né? Trabalhando no curso de pedagogia. Então, assim, já tem uma estrada aí longa de caminhada na educação, não dá para ter preferências, né? Amo desde os pequeninos até os adultos, mas a experiência é de vivência na prática, na pesquisa e principalmente, né, com a curiosidade me movendo na experimentação da neurociência na educação. E a creche escola Primeiros Passos, ela tem uma peculiaridade muito interessante. Todos os diretores da escola vieram fazer o curso comigo e interagiram de uma forma fantástica. Então, é uma escola, é uma creche escola que respira neurociência. Isso faz muita diferença, porque se os gestores acreditam na proposta e investem, né, no seu autoconhecimento, a escola tem tudo para poder ter o salto quântico. Com certeza, a Ellen, a Melissa, o Deni e a família em peso buscando esse salto quântico e levando para dentro da escola e engajando cada vez mais com o processo pedagógico contigo, né, Júlia? A escola investe nisso e acredita na neurociência. Na verdade, ela é uma ferramenta hoje fundamental, é o arado da educação. E eu fiquei muito encantada com a creche escola Primeiros Passos por conta de abraçar tanto a neurociência. E depois que eu tive o primeiro papo com a Júnia, não paramos mais, né, Júnia? Essa conversa vai render alguns anos, hein? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo quente, eu quero convidar uma pessoa que vai dar um recado muito importante para vocês. Graziela Meles vai dar um recado. Venha, chegue-se a nós, se junte aqui, Graziela. Ela vai dar um recado muito importante aqui pra gente agora. Eu vim hoje falar para vocês, né, que nós vamos começar o curso de Neurociência para crianças e adolescentes a partir do dia 25 de agosto. Ele vai acontecer na Global School, depois de muitos pedidos dos pais, né, Rosalina? E muita perturbação mesmo. A gente queria lançar isso o ano que vem e os pais não deixaram, né, Graziela? E a gente está, assim, bem entusiasmado com o curso, porque a gente entende a importância de trabalhar a neurociência, inteligência emocional com as crianças e adolescentes. Graziela, conta pra gente quais são as dúvidas que tá surgindo mais aí. Os pais têm perguntado bastante assim, mas como que vai trabalhar a neurociência com criança? Qual será o conteúdo? O que as crianças vão aprender, né? Qual é a importância desse curso
né, para as crianças, para os adolescentes. Então fiquem ligados, porque é isso que a Júnia Alves vai trocar ideia aqui com a gente também, para compreender. Ela que é apaixonada justamente nessa idade, ela está ajudando muito com dicas de como a gente vai conseguir preparar essa aula, a melhor aula, juntamente com a experiência que ela já tem, junto à creche, junto aos bebezinhos e os maiorzinhos de 6 anos. Então a gente está somando forças e conhecimento para que a gente possa ajudar o sistema familiar a dar esse salto quântico. Então, escola, professores e pais se juntando mesmo para poder dar esse salto quântico. Seja bem-vinda, Daniela, sempre seguindo aí, divulgando o nosso evento. A Cláudia, se tiverem dúvida, pode ir jogando na tela. Mas é isso, Graziela, muito obrigada aí e vamos continuar no nosso movimento divulgando. A gente está super animada aqui tem a Cláudia lá da Estrela do Saber de Rio das Ostras também, que está ajudando muito a gente. A Nívia Araújo, o Flávio da Silva da Global School também envolvida nesse processo de criação dessa turma de neurociência para crianças e adolescentes. Então, gente, tem muita gente envolvida e empolgada para ajudar o seu filho a dar um salto quântico junto nessa caminhada. Isso aí. Como educadora, eu posso dar uma palavrinha aqui? Claro. Vale a pena investir, gente, nessa nova vertente que está surgindo aí, com mais uma ferramenta para as famílias, né? A família hoje, ela precisa investir nos filhos, na sua inteligência emocional, na sua experiência com conflitos, com frustrações, não poupando-os daquilo que eles precisam experimentar para se tornarem fortes, para sobreviver às necessidades da atualidade. É bom lembrar, né, Rosalina, que as vagas são limitadas, então se você tiver interesse, corre aí e já faz a sua inscrição. E já começou, hein? Olha, tá rapidinho, as inscrições estão chegando muito rápido, a gente não esperava essa velocidade, mas então se você tem interesse, corre aí, tá joia? Com licença. Suênia, Gilbene, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Graziela. Obrigada. Um grande beijo. E vamos mandar bala aí. A gente está a todo vapor, eu e a Graziela, trabalhando nesse projeto juntamente com os colaboradores. Júlia, eu achei muito legal a sua formação. Essa neurociência com a psicanálise te ajuda muito. Na verdade, a neurociência, ela chega pra gente muito, muito tarde, né, pro Brasil. Só que quando a gente pega essa ciência nova para compreender como o cérebro aprende, é impossível que que os educadores não assumam o lugar deles nessa pesquisa, né? E a psicanálise é uma ferramenta importantíssima na educação, né? Porque ela abre um leque de possibilidades para entendimento de vários sinais emocionais, vários sinais que a criança traz pra gente desde muito pequena, das suas necessidades, das suas angústias, das suas frustrações, da sua bagagem emocional, que vai marcar eternamente a sua vida. Vale a pena entender o funcionamento do cérebro, Júlia? Não só vale a pena, como se faz necessário e urgente para pais, para professores, para familiares, para todo ser humano. Conhecer a si para ter uma expansão quântica é fundamental. E principalmente por conta dessa mudança das gerações, né? Isso eu posso falar, né? Como conta aí um pouco pra gente. Pertencendo a uma geração que é a geração X, da década aí que abraçou até a década de 80, né? Eu sou da década de 70. Só um momento, deixa eu perguntar. Gilberto, sim, o curso é físico por enquanto. Muita gente está pedindo movimento online, mas ainda vai demorar um pouquinho aí, gente, porque olha, eu sou meio devagar com tecnologia e agora que eu consegui chegar na live aqui, mas aguarde que vai ter um movimento online sim, mas por enquanto é físico, tá ok? Posso dar um palpite? Sim, diga. Eu acho que o online, ele é irreversível, é um caminho que não tem volta. Mas o corpo a corpo, principalmente na infância, envolvendo emoção, né? O online, ele exige um rigor e uma disciplina que a nossa cultura ainda não desenvolveu. E é a primeira inteligência das mentes do futuro, a mente disciplinada. Então eu acho resistência do online por conta disso. Eu ainda acredito no encontro físico, esse encontro marcado
de corpo a corpo, com a aplicação de dinâmicas e ferramentas, faz toda a diferença. Principalmente na neurociência, né? Então essa é uma resistência minha que eu estou buscando criar ferramentas para o movimento online. Mas eu ainda não estou convencida de que isso possa trazer o impacto que o presencial traz por ser muito sensorial, né? Certamente. Mas conta um pouco a evolução dessas gerações e como que isso impacta no mundo do processo de aprendizagem e ensinagem. Na verdade, eu ensino hoje com o que eu aprendi ontem para o aluno que será amanhã. Nossa. Então aí nós temos 3 tempos diferentes, né? Como fundir esses 3 tempos? Se as gerações eram marcadas por um intervalo de tempo de 25 a 20 anos, e hoje esse intervalo de tempo já reduziu a um espaço de 15 a 10 anos. Então nós estamos aqui hoje falando sobre educação, e a última geração é a geração alfa. A geração dos nascidos de 2010 para cá. Estão aí hoje com 8 anos, né? Os mais velhos, os primeiros. E aí, como que a gente tem que fazer o trabalho, conseguir desenvolver um trabalho significativo, né? Que traga interesse para as gerações, se nós que fazemos a gestão desse conhecimento, fazemos a movimentação dessa informação, somos de gerações tão remotas, né? Então o desafio é muito grande. Com certeza, né? Como manter o foco dessa geração que tem uma velocidade de processamento completamente diferente do nosso. E achar que da forma como a gente aprendeu e passar no mesmo processo, vai trazer o foco e a atenção e o interesse em sala de aula. Somos migrantes da tecnologia, eles são nativos, né? Só para quem migra e para quem é nativo, há um abismo que separa essa geração. Mas nós temos ferramentas para poder estreitar esse caminho, né? O primeiro delas é a pesquisa, a curiosidade, o dinamismo, o movimento, o corpo em movimento, né? O educador, seja ele de que geração for, ele precisa ter esse desejo que move, essa ação curiosa, né? Uma pedagogia criativa que vai de encontro à necessidade daquilo. Na verdade, as gerações vão ditando pra gente as necessidades que elas têm. Qual é a diferença dessa geração os professores hoje pertencem a uma geração, as crianças em outra geração? Qual é o conflito maior? Olha, o conflito passa desde a mobilidade até a articulação com a informação. E é um conflito muito grande, porque o nativo, ele toca na tela, ele aprende por imitação, a criança aprende por imitação, né? Sua primeira forma de aprendizagem. Então, assim, ele assiste... Deixa eu só falar, imitação, gente, é Ctrl-C, Ctrl-V. É isso. Então, esse Ctrl-C, Ctrl-V é muito importante o adulto que está em torno ter consciência do que ele está gravando na memória de longo prazo dessa criança, né? É isso aí, Fabiana. Vale muito a pena. Com certeza, a Fabiana Chiquida, do Bazar da Ciranda, nossa guerreira aí, tem uma admiração profunda, deu um salto quântico imenso, né, Fabiana? Ó, Fabiana, morreu de medo de você, hein? E hoje nós somos parceiras caminhando junto na expansão da consciência. Muito bom. Exatamente, Luciana. É isso, a Luciana também, super engajada. Seja bem-vinda, Luciana. Mas conta aí qual que é essa diferença. Como é que a gente pode diminuir essa diferença? Essa diferença, ela requer uma postura curiosa, viva do educador. Por quê? Se o educador é que mantém o foco da atenção do aluno na aprendizagem, ele precisa ter ferramentas para isso, né? Ninguém dá aquilo que não tem, né? O professor não vai dar aquilo que não tiver. Então, assim, as organizações, as instituições e o ser humano, enquanto profissional, ele tem que ter na sua veia o desejo de crescer. Se ele não tem, mas ele é um bom profissional, tem uma boa prática, a instituição tem que ser capaz de observar isso. Sim. E ela tem que provocar, né, desestabilizar essa zona de conforto, da acomodação e provocar na sua equipe, no seu grupo, um movimento novo. E sábado nós vamos estar fazendo isso, né? Sábado nós vamos estar no nosso encontro da Primeiros Passos, temos um encontro, o carro-chefe da escola é o seu processo de formação continuada,
que iniciou, né? Eu cheguei em fevereiro, em março eu tive meu primeiro encontro de formação com o grupo, um encontro extraturno, dando aos funcionários toda a estrutura que eles precisam para poder aproveitar. Tirar essa zona de conforto. Totalmente, né? Eles são valorizados para fazer isso, mas eles ao mesmo tempo precisam de fazer a sua parte. Né? Eles têm que fazer um movimento, porque o corpo pede isso. Gente, e a coisa mais fácil de tirar a pessoa de zona de conforto é ensinar como que o cérebro funciona, porque o choque de realidade faz com que a pessoa se toque de que aquele lugar que parecia confortável está horrível, né? E essa é a experiência que eu tenho com os pais, com solteiros, casados, quando fazem o curso de neurociência comigo, eles falam assim: Rosalina, eu estava num lugar tão ruim achando bom. Mas depois que você entende neurologicamente como que as emoções afetam nossas tomadas de decisões e a gente percebe que as tomadas de decisões só estão levando para dor, fica fácil de sair da dor, né? E sair da zona de conforto. Então, sábado, estamos aí preparando uma manhã fantástica também para tirar os professores da zona de conforto. E os professores precisam urgentemente resgatar, buscar ferramentas da neurociência, e é isso que a Graziella e eu nós estamos fazendo nesse movimento, e ela dando o seu salto quântico, com toda certeza ela vai mudar a forma de dar a aula daqui para frente, porque nessa construção, né, vai também saindo da zona de conforto. E ser educador não é para todo mundo não, gente. Com todo respeito a todo mundo que está na educação, porque é o lugar que eu escolhi estar, mas não é para todo mundo. Ser educador exige um movimento muito intenso de construção permanente, né? E de responsabilidade muito grande, né? É a aplicação de um amor exigente com compromisso com a verdade. E isso incomoda, incomoda muito, né? Às vezes, o movimento do gestor da educação, no meu caso, do coordenador pedagógico, ele não vem para simplificar, ele vem para confundir e complicar, porque é justamente este lugar da complicação, da complexidade, né? E do conflito que gera um movimento novo, né? E aprendizagem, salto quântico, e é exatamente isso aí. Seja bem-vinda, Viviane. Júnia, quando você fala da geração alfa, qual é a característica que você poderia pontuar, duas características principais da geração alfa? E qual é a idade deles hoje? São os meninos que nasceram em 2010, estão aí nascendo hoje e já com 8 anos de idade. Então essa geração é uma geração extremamente superplugada, versátil, dinâmica. Eles são meninos muito intensos, extremamente inteligentes. E é um nível de inteligência que nos surpreende, nos incomoda, né? Nos desestabiliza, porque eles correm, sobem, descem, eles perguntam, eles não se aceitam qualquer resposta, eles não se conformam facilmente. Então, se você comparar 15 anos atrás, as crianças da mesma idade hoje estão completamente diferentes. Completamente diferentes. A diferença é gritante. Nossa, e será que os professores têm essa consciência de que são tão diferentes que eles precisam mudar a forma no processo de ensinagem? Rosalina, eu vou te dizer o seguinte, a consciência, ela passa muito pelo bom senso da pessoa, né? A pessoa tem que perceber, né? Ela tem que se autoavaliar, ela tem que ver coerência, saber o que é ser autoridade, o que é ser autoritário, o que é dar ao menino liberdade, o que é indisciplina. O bom senso permeia este lugar. E aí o que acontece com o educador? Ele precisa mover-se, ele precisa trabalhar. A educação é um lugar que não gera, não atrai talentos. Então, ou eu tenho pessoas que foram para a educação porque gostam da educação, ou propósito de vida, ou outros que foram por falta de opção. Os responsáveis pela gestão educacional, seja ele que instância for, pública ou privada, eles têm uma responsabilidade muito grande, responsabilidade de olheiro de futebol. Você tem que olhar a sua equipe, a pedagogia do olhar. Você tem que escutar a sua equipe, a pedagogia da escuta. E você tem que trabalhar com essas pessoas. Porque são pessoas fazendo educação para pessoas. E pode se emaranhar isso facinho, né? Muito facinho. Um fingir que dá aula
e o outro fingir que aprende. Isso é muito comum, né? Porque isso tá na zona de conforto. Nem eu quero me esforçar muito e nem eu quero ter muito trabalho, né? Só que na hora que vem um resultado negativo, cada um quer puxar a sardinha pro seu lado, né? Perfeito. A dificuldade de aprendizagem, né? E aí? Com certeza. A dificuldade é só de aprendizagem mesmo? Porque se a gente for observar a publicação, em termos de literatura acadêmica, nós temos inúmeras publicações sobre a dificuldade de aprendizagem, de toda ordem. Mas quando a gente fala de dificuldade de ensinagem, é isso aqui. É muito pouco. Porque o educador também ocupou um lugar na sociedade de quem sabe. E ele não quer, muitas vezes, admitir que, às vezes, a dificuldade dele é de ensinagem para essa geração que está aí. Com certeza. Isso faz sentido. E até para nós, como mães e pais, também tem essa questão, né? Como diz a Júnia, a educadora tem que... É isso aí, Andressa, é isso aí. Sem perder a candura. E é exatamente isso mesmo, né? Senão não consegue criar um limite para poder trabalhar. Isso. Porque essas crianças, elas invadem mesmo, né? Com certeza. E dentro desse processo que nós estamos conversando, quando os pais, escola, professores começam a falar as mesmas línguas, né? A gente vai entrar numa congruência no movimento. É isso aí. E não tem esse jogo de empurra. Não. De pais acharem que a escola tem problema, a escola achar que o problema está no sistema familiar e o professor achar que o problema é da escola e dos pais, né? Dentro desse processo, conta pra gente um pouco, Júnia, o que mudou muito em termos de a informação da neurociência que se tinha antes, né? Antes da década de 90, a gente teve uma grande corrida científica na área da neurociência. Foi o grande salto de pesquisa, de informações que aconteceu mundialmente isso. E conta um pouco como era antes vista e como é hoje. Na posição antiga, o cérebro era visto como ele desenvolvia a partir da sua genética, a carga genética, né? O que vigorava na Toda a culpa caía na genética. o que eu herdei de papai e mamãe, né? Papai é o sistema familiar, né? O sistema familiar tá aí, o tempo inteiro o sistema familiar Carregando essa responsabilidade. Carregando essa responsabilidade e o emaranhamento Global de global. Então, era a carga genética. Hoje, nós temos comprovação científica de que, juntamente com essa complexa interação da carga genética, as experiências de vida somam um impacto muito grande no nosso cérebro. Sim. Outro posicionamento antigo, que até os 3 anos de idade, as vivências desse primeiro momento, né, que é o momento, hoje a gente fala da creche, 0 a 3, né? 0 a 3, 0 a 4 anos, a primeira infância, a primeira etapa da primeira infância, ela não tinha importância nenhuma para o desenvolvimento posterior, né? Hoje nós sabemos que, isso nós sabemos, gente, comprovadamente, pesquisa, ressonâncias magnéticas funcionais, a tecnologia nos dando elementos para comprovar. Então nós sabemos que hoje, conhecimento prévio, desde o berçário, desde os primeiros sentidos, quando a criança ainda só estava quietinha no berço escutando. Ouvir, né? é muito importante. Olha, ouvir é essencial. O nosso desenvolvimento neurológico. Muito, Processo de aprendizagem. Muito. A minha experiência em relação a isso, não fugindo, é que lidar com aluno portador de necessidade especial, eu lidei com o cego e lidei com o surdo, é muito mais desafiador trabalhar com o deficiente auditivo do que com o deficiente visual, né? Olha, e a gente tem a sensação de ser o contrário, né? Não. O impacto da ausência, você assistir a tudo e não poder vivenciar a troca, a comunicação, gera um nível de angústia altíssimo. Mas voltando aqui, Rosalina, né? Hoje nós sabemos que do 0 a 6 anos, em especial, né? Aí a formação da personalidade até os 4, essa primeira etapa do 0 a 3, que é o cuidar, quando a gente está pensando que a gente está só cuidando, né? Nós estamos cuidando, educando, cuidando.
ele tem impacto na citoarquitetura do cérebro, na formação da arquitetura do nosso cérebro. Que vai afetar A na fase massa adulta. cinzenta é alterada, né? Então, você olha a dimensão. Outro pensamento antigo, que o cérebro tinha um desenvolvimento linear, né? Ele ia desenvolvendo a partir da nossa evolução na idade, até a fase adulta. Hoje nós sabemos, através do conhecimento da neuroplasticidade, que o cérebro, o desenvolvimento do cérebro, ele tem períodos críticos para aquisição de conhecimento, né? Marcos, que são períodos propícios, extremamente férteis para esse desenvolvimento, né? E que é está a dentro da curva primeira infância. neuroplasticidade, né? Isso, a curva da neuroplasticidade. E essas informações da neurociência fez com que a educação da primeira infância ganhasse uma força e uma importância astronômica, né? Com certeza. Na verdade, a gente pegou aí, né? Nós tivemos aí o conhecimento que Piaget trouxe para nós. Sim. A expansão de Vygotsky. O que ficava muito no abstrato, a neurociência transforma em algo concreto, A né? neurociência veio e disse para nós assim, ó, vamos juntar toda essa teoria, Piaget, Vygotsky, Vallon, Ausubel, Maria Montessori, vamos juntar tudo isso aí e vamos ver de fato aquilo que eles fizeram por observação, por indução, eu posso comprovar com vocês hoje através da ferramenta tecnológica com pesquisa comprobatória. E aí a gente foi tomar consciência disso e a gente pode mostrar isso para as pessoas, né? Nós temos evidências muito palpáveis. Júnior, e às vezes eu ouço mães falando assim, meu filho tem 3 anos, ele vai pra escola brincar. Mas é a brincadeira mais séria da vida dele, né? Ele vai brincar mesmo, porque ele é na intencionalidade da brincadeira que a coisa acontece, né? O brincar é um jogo da vida. Que constrói Todos toda a os emoção. Todo significado. A construção da emoção acontece nessa fase de 0 a 6 anos. Então, o adulto é emocionalmente como é, graças a essa fase de 0 a 6 anos. Essa construção. Então, se papai e mamãe quiser fazer o maior investimento na vida de um filho, é a primeira infância. E as pessoas às vezes não têm noção nem consciência dos efeitos disso, né? Precisa se massificar mais esse conceito, né? Da importância dessa fase de 0 a 6 anos, neurologicamente falando, que gera um impacto. Quer ver o impacto do evento de Campinas? Nós tivemos, né, nós estamos vendo aí o tanto de jovens, são muitos jovens vivendo conflitos, frustrações, de forma assim, enlouquecida, intolerante, né? Não tem assim, resiliência, né? Nenhuma resiliência, nenhuma calma, serenidade para lidar com as angústias. E aí ele consegue entrar numa universidade federal, uma universidade pública, num curso concorridíssimo que é medicina, e inicia o curso, se frustra e se mata. Tem um problema de relacionamento com a namorada, teve agora a primeira semana de julho, né? A jovem ia formar dia 21 de julho em medicina, terminou um relacionamento com o namorado. O namorado não aceitou essa frustração, né? Ele se sente dono do outro, proprietário. Entrou no prédio onde ela morava, estrangulou a namorada e se jogou do 16º andar, né? Também perdemos aqui na nossa cidade jovens também que não conseguiram trabalhar. Tem a inteligência acadêmica, mas não tem inteligência emocional. Não conseguiram trabalhar as suas angústias. Como o emocional não é linear, né? O emocional não é linear e as famílias não estão observando o impacto dos efeitos emocionais, poupando os filhos de frustrações, dando a eles tudo o que desejam, entregando tudo de mãos beijadas, e aí eles não sabem ir à luta, não sabem né? Não constroem Um caminho para lidar com essas dificuldades. E a ferramenta tecnológica que nós estamos falando aqui, que é tão maravilhosa, tão brilhante, traz também, tem um bônus e tem um ônus. Como, por exemplo, a intolerância, a impaciência, a dificuldade de lidar com o outro. Por isso eu defendo muito os encontros físicos, os presenciais, né? Porque quanto mais vivermos uma vida virtual e somente virtual e alienarmos nesse mundo, tanto mais perderemos na capacidade de lidar com conflitos, de nos relacionar, de nos socializar e, quiçá, até de amar. Sim, né? com certeza. Com certeza. Mas então,
Me fala um pouquinho como é que a creche Escola Primeiros Passos lida com a questão da criança geração alfa. Com que olhar vocês trabalham isso? Primeiro, nós sabemos que de 0 a 6 está o maior período, né, crítico, propício para a aprendizagem. Então, nós temos aí, rapidamente, a visão, nós desenvolvemos de 0 a 6. O controle emocional dos 9 meses até os 6 anos. As formas de reação dos sentidos de 6 meses a 6 anos. Nós temos a aprendizagem de símbolos de 18 meses a 6 anos. A parte da linguagem de 9 meses até a alfabetização, 8 anos. As habilidades sociais, os relacionamentos, o lidar com conflitos, nós começamos a evidenciar dos 4 aos 8. Mas os 4, o que ficou antes dos 4, na sua formação da personalidade, são os valores que você vai mostrar aos 4 anos. Né? As quantidades relativas, nós vamos falar dos 5 anos aos 8, que nós saímos do período sensório-motor, pré-operatório, estamos entrando nas operações concretas. Né? Então, o que ele aprendeu no sensório-motor e no pré-operatório é que vai embasar as operações concretas. A música, a música ela tem uma amplitude de todas as idades, mas a aprendizagem do instrumento, se eu despertei os sentidos para trazer o gosto à tona, o movimento de consciência, de aprendizagem do tocar, vai ser de 4 aos 8, até por causa da questão mesmo do tamanho dos membros, né? A habilidade, o ritmo, a marcação. E o segundo idioma desde os 18 meses até os 11 anos de idade. E aí, fica a dica que vale a pena investir em idioma. Hoje que nós estamos num mundo globalizado, inglês é uma essência na formação de um filho. E eu sou uma pessoa que fiquei muito atenta nessa questão para aproveitar essa informação científica, onde ele fala, entra porque vale a pena. E eu nunca poupei esforços para poder trabalhar tudo que eu pudesse usar. Então, compreender a neurociência para mim foi fundamental na formação do meu filho. E aí, o que acontece? Os primeiros passos, quando eu chego para Macaé, e para dar os meus primeiros passos na Primeiros Passos, né, com o desafio de dar um salto quântico na minha vida, porque eu estava chegando para um estado novo, uma cidade nova, com um grupo de pessoas novas e também para gerar esse movimento nesse grupo. Só que qual era o nosso desafio maior? As crianças, elas são as preciosidades da escola. A escola existe por causa delas. Né? Sim. Então, assim, nós temos que ser melhores e mais capazes para poder fazer com que esse desafio de fato aconteça. E aí, os primeiros passos, eu encontro a escola, que é uma escola muito bacana, e a gente começa a repaginar a escola. A trazer a pedagogia da escuta para o lugar da escuta, a pedagogia do olhar, da alerteza para o lugar da pedagogia do olhar, a pedagogia da sensibilidade, né? A pedagogia do toque, do amor, onde os sentidos de fato são explorados. E isso precisa de uma rede de estímulos integrados, porque a neurociência envolve todas as áreas. Sim. Todas as áreas. E aí não tem como, eu preciso pensar num projeto que vai abraçar todas as áreas. E se Quando você diz todas as áreas, o que você está se referindo em todas as áreas? Eu vou te falar, olha, a identidade da criança, a autonomia da criança, a sua linguagem oral, a sua linguagem verbal, a matemática, a sociedade, a natureza, Tudo a isso vai música, afetar o na carreira movimento, profissional? Tudo, Gente, tudo. olha só, onde que a carreira profissional se constrói de um filho? Na primeira infância. Hoje eu trabalho com coaching empresarial e lá eu deparo com questões assim que você percebe que veio da primeira infância. É uma questão que veio lá na formação e tem a ver com a questão da mamãe. E quando a gente vai colocando esses pontos, a pessoa fala assim, mas coisa linda, você está me dizendo que isso tem a ver com o meu padrão, minha relação com a mamãe com 6, 7 anos? Eu falei, sim. E aí a gente vai mostrando como é que esse caminho neurológico foi construído e a ficha vai caindo, faz tanto sentido. E eu vou te falar uma coisa, Rosalina, a escola, ela precisa indagar, as pessoas, quem ensina tem que indagar, né? Sim. Por que o aluno precisa aprender isso? Assim como os pais. E a mesma coisa, qual a melhor forma de ensinar determinada coisa para a criança de forma que a criança reconheça que aquilo é significante? Porque nós estamos falando de geração alfa,
meninos antenados, meninos curiosos. Então, se eu ficar lá atrás com aquilo que eu aprendi, né, ensinando hoje para ele usar amanhã, meu Deus, nós não podemos de maneira alguma perder a noção do tempo na responsabilidade que nos cabe, né? E aí, primeiros passos, tem esse cuidado. A gente da pessoa mais com o conhecimento acadêmico mais simples, àquela que está lá nas tantas quantas pós-graduações, elas estão no mesmo plano de estudo, né? E isso aí é o encontro. Esse encontro faz com que a comunhão e a partilha, né, possa oferecer às pessoas espaço de crescimento e de testemunho, porque a palavra convence, mas o que arrasta é o testemunho. Sim, a constatação que a gente fala muito nos nossos encontros, né? Eu sempre digo assim para os meus alunos, não acredite em nada do que eu digo. Vá fazer sua pesquisa, por isso que eu digo assim, estatística é muito importante. Gente, no Japão, quando eu fui em 2016, eu fiquei impressionada, eles respiram estatística. Toda tomada de decisões que eles fazem no país, para qualquer movimento, é baseado numa estatística. Por quê? Porque ali tem a constatação. Se a gente vai para o norte, para o leste, para o sul, que movimento, que tomada de decisão eu tenho que fazer para melhorar algo? Primeiro eu tenho que fazer estatística. A constatação é a melhor forma da gente. Então, para ser feliz, eu preciso dominar duas coisas. E sempre eu vou dizer, matemática e física. Então, entender o fenômeno, Isso aí. e depois quantificar, levantar para constatar, né? E isso aí a neurociência, né? Quantas pessoas estão na neurociência voltando na matemática para poder atestar isso, que você acaba de dizer, né? Então, assim, o professor, ele precisa se indagar dessas duas questões, né? O porquê ensinar isso e a melhor forma de fazê-lo para que ele possa, de fato, conseguir afetar esse aluno, impactá-lo, né? Gerar marcas positivas nele. Porque essas marcas ele levará para toda a vida. Sim, né? E olha, você está falando disso, gente, olha, uma coisa muito importante que eu tive que ficar me indagando várias vezes, como introduzir na educação do meu filho a importância da colaboração, de organizar a casa, de limpar a casa, de também fazer essa tarefa de ajudar coletivamente, né? Para poder desenvolver o senso de responsabilidade daquele ambiente que você vive, né? E o Gardner vai falar pra gente, Howard Gardner vai falar pra gente, o autor das inteligências múltiplas, né? Uma das suas obras muito interessantes, que eu quero massificar o conhecimento dessa obra, que são as 5 mentes do futuro, né? As 5 mentes que vão prevalecer no futuro são mentes simples, mas que não estão sendo priorizadas nem desenvolvidas. E em ordem de importância, a primeira delas é ter uma mente disciplinada. Começa ensinando os filhos a organizar a casa, gente. É isso aí, né? E isso dá trabalho. Muito! Então, se a família não assumir o papel que compete a ela, que é de educar, que a escola compete complementar a ação da família e não fazer por ela. E essa geração alfa, gente, ele vai te testar. Vai te testar. E aí o meu menino está convencido de que ele não consegue me dobrar, então ele se rendeu às tarefas. Mas foi, olha, dá trabalho, dá trabalho. A vontade de desistir é muito grande. Mas quando você tem conhecimento da neurociência, você não desiste. Mas você não pode abrir mão do seu lugar de pai e mãe, né? Jamais. Com certeza. Só fechando. A mente disciplinada. A segunda, a mente sintetizadora, porque a expansão da informação pela tecnologia ficou fácil demais, mas é a capacidade de síntese. E a capacidade de ter foco na hora de produzir uma redação de Enem. Hoje não falta informação, nós temos excesso, né? Temos muita informação, mas não temos conteúdo porque nós não conseguimos fazer síntese, né? Agora, a mente disciplinada, juntamente com a mente sintetizadora, nos ajuda a desenvolver a mente criativa, porque essa terceira, ela depende da construção das outras duas. Então, hierarquicamente, as coisas vão ajustando, vão dificultando, vão aumentando a intensidade de desafios. E as outras duas mentes, para nossa curiosidade, são do plano humano, que é a mente ética e respeitosa. Qual é a grande crise planetária? Não seria uma crise moral e ética no mundo inteiro? Sim.
é Brasil, é Estados Unidos, né? A gente vai vendo de modo geral que as pessoas estão perdendo os princípios e valores éticos e respeitosos, que são mentes eleitas para o futuro. Já são eleitas para o futuro porque já estão em extinção. Né? E a responsabilidade da educação nisso? Porque o da família eu não vou nem falar, é a primeira delas. É a primeira. Tem que acatar se é que quer formar filhos campeões, não de nota, não de currículo, mas sim de responsabilidade, né? A expectativa enquanto educadora que eu trago dentro de mim é que as famílias acordem rapidamente para esse lugar que elas devem ocupar na vida dos filhos, né? Porque senão os próprios pais se tornarão reféns dos filhos que criaram. E a inversão de hierarquia hoje está uma festa, né? Você não sabe quem que está governando aquela casa, se são os pais ou se são as vontades dessas crianças de geração alfa que são muito perspicazes Muito. na hora de você convencer, de argumentar. Eles são muito mais inteligentes que nós. Muito mais. E é uma ficha que ainda não está caindo muito na cabeça dos pais, essa percepção, né? Na verdade, ver uma coisa, enxergar é outra. Aí né? nós vamos falar daqui a pouco, né? Eu adoro falar dos 5 sentidos, gente, porque, gente, se você quer reprogramar um hábito negativo, você tem que prestar atenção nos seus 5 sentidos. É ela que faz toda a programação ou a reprogramação dos seus hábitos negativos. E a Júnia conversou comigo um assunto que eu falei, não, Júnia, você tem que compartilhar isso com a gente lá na live, porque é a constatação para que os pais comecem a perceber a importância de estudar neurociência hoje. É uma ferramenta muito poderosa que pode ajudar na formação dos nossos filhos. Ela não é uma coisa tão distante, não. Hoje todo mundo pode buscar essa informação que está assim no Google, no YouTube. Então, mas é a curiosidade de compreender que é uma ferramenta poderosa e educar filhos sem neurociência, eu estou achando muito difícil. Com certeza, se nós temos hoje acesso à neurociência, aqueles pais que estão saindo na frente, que estão buscando, que são pesquisadores, e nós estamos falando de pais aí, os pais da geração alfa, são pais muito jovens. Então são pais que estão aí com a mente brilhante na pesquisa, na curiosidade. E se ele quer fazer a diferença, ele tem que mobilizar-se. Júnia, então explica aqui um pouquinho pra galera sobre os 5 sentidos. Gente, ela tem uns arquivos aqui, um PET scan aqui fantástico, que comprova. Olha essa figura. Explica aqui um pouquinho pra gente, Júnia. Na verdade, nós temos aqui um PET scan falando um pouquinho do efeito dos sentidos no cérebro. E essa imagem, ela mostra pra gente o campo, a expansão cerebral da fala, de quando nós estamos falando palavras, como que o nosso cérebro é iluminado, como ele é revelado na fala das palavras. E aí a gente pode ver aqui que ele está mais na parte central do cérebro, né? Com algumas conexões na parte lateral aqui. Quando nós olhamos a palavra, a parte da visão, ela vai mostrar pra gente, e aí nós vamos voltando aqui, a gente vai ver na parte occipital aqui do cérebro o acionamento da parte visual e alguns outros campos que revelam a significação da imagem. O olhar e a fala. Nós falamos. Então, olha só, então comparando, né, falando e olhando palavras, ok? Então, grave, a ativação neurológica, né, a intensidade, os campos que se ativam nesse processo é desta forma. Agora, falar. Será que falar ou ouvir é mais importante? E aí? Pensa você aí, escolhe bem rápido. Falar ou ouvir? Vamos mostrar agora? Agora nós vamos vamos comparar falando e ouvindo palavras. Então, mamãe falando para os seus filhos ouvirem. Professores falando para os seus alunos. Olha o impacto neurológico. Muito grande. Muito grande. Na verdade, o ouvido não desliga, né, gente? Nós deitamos, o pernilongo zumbi e nós dormindo estamos incomodados por aquele barulhinho, né? Aí já mostra a dimensão da audição no efeito do cérebro.
um força signo, que né? impacta, né? Na verdade, é um sentido muito intenso na sua dimensão. Ouvir. E aí a gente às vezes joga palavras ao vento. A gente fala de qualquer jeito. A gente pensa que as palavras não têm poder, que elas não afetam, que elas não machucam. Talvez que a elas boca não que matam. fala não, mas o ouvido que capta. A boca não raciocinou para falar, né? E aí ela falou, só que ela falou. E aí o efeito causa essa dimensão, esse campo de afetamento, vamos assim dizer. É muito grande, né, gente? A responsabilidade que nos cabe é muito grande. Por isso que eu falo que trabalhar com o deficiente auditivo é um desafio muito grande, emocional, corporal, é um nível de angústia muito grande. A gente vê que a expansão do campo auditivo Como faz sentido? é muito grande. E a gente pensa que é a visão, né? É porque, na verdade, o visual, nós somos muito visuais. Então a gente pensa assim, o que vai me afetar é o que eu tô vendo. Mas pensa ver e não conseguir interagir, não conseguir comunicar. A comunicação, né, é muito importante para a pessoa. Então, Se ela não ouve, ela não consegue estabelecer essa fala comunicativa através da audição, o campo de afetação é um campo de angústia ampliado. olha aí. Gente, então aqui fica uma dica muito importante. Papai, mamãe, professores, como que é o tom de voz que você utiliza ao falar com filhos, com os alunos? Isso afeta muito o processo neurológico. Então, como que você, a entonação é com raiva, é de saco cheio, é com paciência, é com resiliência, é com amorosidade, né? Tudo isso vai afetar no foco, no desenvolvimento emocional daquela pessoa que está ouvindo. Eu adorei quando ela mostrou esse material, porque isso aqui é uma constatação do quanto falar é perigoso. Então, eu bato muito na tecla. Abrir a boca é muito perigoso. Você pode destruir um cérebro de um ser humano, né? É o que fala, é o como fala, é o tom de voz, quer dizer, é um conjunto de elementos que geram... Mais somado, vamos falar agora dos músculos. Chegamos agora nos músculos, né? E o gerando, a ação é a produção do conjunto dos sentidos que vai gerar na mente uma resposta positiva ou negativa, né? Então, a prática, a vivência lúdica, o movimento, a ação gera um campo imenso também no nosso cérebro. Ou seja, gente, o que isso resumindo quer dizer? O cérebro aprende a partir dos nossos músculos, a partir dos nossos movimentos. Então, é do corpo para o cérebro, não é do cérebro para o corpo. Então, as pessoas pensam muito invertido no processo. Por isso que é importante a criança fazer movimento. Professores, pais, fazem, fique quieto o tempo todo. Ficar quieto desativa o processo de aprendizagem. Lá na escola, por exemplo, nós temos uma organização metódica para que a criança tenha de 20 a 30 minutos máximo de atividade, girando o eixo norteador para que elas possam ter um outro movimento, uma outra dinâmica e não ficarem estagnadas na mesma ação. Principalmente essa geração alfa. Eles não toleram isso, né? E a gente quer crianças felizes. Exatamente. Então, gente, olha, agora olhando palavras, tá ok? Vamos colocar agora os 4 aqui, Júnior, só pra gente, que a gente tá encerrando aqui. E olha, então, gerando verbos, movimento é muito importante. E essa informação vai ajudar muito eu e a Graziela para montar o curso de Neurociência para as crianças. A Graziela é fera para lidar com as crianças pequenininhas, então ela está pensando como que a gente vai mostrar neurologicamente a importância dos movimentos para o processo de aprendizagem. E as crianças vão acabar com certeza dando aula para os pais e essa comunicação vai entrar numa congruência, né? Esse é o nossa intenção, tanto nós como profissionais passando a informação e dos pais também. Os pais querem essa ajuda, né, dos filhos estarem também alertando, falar, olha papai, mamãe, lembra, a neurociência diz isso. Então eu acredito que encontrar esse respeito na comunicação, já que é uma geração muito perspicaz e a gente
tem que aprender. Eu aprendo muito com meu filho, porque ele tem umas sacadas assim que eu digo, gente, na minha época não tinha essas sacadas, né? E só para fechar, Rosalina, Vamos. eu acho que a gente não pode deixar de falar para vocês, pais, ouvintes, família, amigos, educadores, que nós falamos aqui de várias áreas de linguagem, mas a área de linguagem que dá condições para que todas as demais áreas possam, de fato, estar em sintonia e desenvolvimento é a linguagem emocional. Porque a linguagem emocional, ela é corporal antes de ser verbal. O corpo fala. Com certeza. E aí, onde nós estamos investindo na inteligência emocional das nossas crianças? Que ferramentas nós estamos usando na pedagogia criativa, na nossa prática, que ofereça elementos para a criança, para a família, sentir e viver conflitos, frustrações, alegria, raiva, medo, prazer. Identificar, nomear essas emoções É fundamental. faz toda a diferença na fase adulta. Quando eu atendo às vezes coach e eu pergunto, mas o que é exatamente? Dê um nome a essa emoção. Sei lá, Rosalina, um troço ruim, me dá um troço ruim. Então, olha só, um adulto falando que ela não consegue dizer se é frustração, se é raiva, se é medo. E aí a gente tem que ficar investigando. Eu levo, às vezes, gasto muito tempo e identificar qual é a emoção que aquele indivíduo está sentindo, porque ele tem dificuldade de expressar. Na verdade, as pessoas, elas subestimaram os efeitos da emoção no cérebro. E ele rege o corpo. Porque se a linguagem corporal, se a linguagem emocional ela é corporal antes de ser verbal, o corpo é o que você acabou de falar aí dos músculos. Exatamente. O corpo vai programar e reprogramar. Tá ok? Júnia, muito obrigada. Foi Não ótimo. tem que agradecer. Aqui a gente tirou muitas ferramentas para eu e a Graziela, né? Montar o melhor curso para a neurociência para as crianças e adolescentes e aprimorar dos adultos e homens e mulheres. Galera, muito obrigada pela presença de vocês. E é isso aí, né? Vamos deixar os movimentos acontecerem de forma disciplinada para construir essa mente. Então, quando a gente diz assim, não é deixar fazer movimento de qualquer jeito, mas orientar. E se os pais fizerem esse movimento em casa, a escola juntamente, olha que força que nós vamos poder somar na formação dos nossos filhos. Muito obrigada pela presença de todos em casa, acompanhando. Ajude a divulgar, a massificar a neurociência. Avise, né, para as pessoas o quanto isso é legal, do que você entendeu aqui, porque é assim que a gente vai conseguir ajudar a sociedade a crescer de uma forma mais organizada e não tão conflituosa e cheio de crise como nós estamos vivendo. Ficar apenas preocupado com esses movimentos adolescentes que estão muito adoecidos não é o suficiente. É preciso a gente entrar em movimento e a gente está comprovado aqui, né, neurologicamente, gente, gerando movimento, ação. Sem ação não tem salto quântico para acontecer. Então, fiquem ligados aí. 7 de agosto estamos dando início às turmas de neurociência para homens e mulheres, solteiros, casados, não importa. É aquele que quer buscar uma inteligência emocional na sua vida, melhorar a sua relação com as pessoas, a dar um salto quântico na carreira profissional, porque os alunos adultos que vêm fazer o curso, ele acaba aplicando no relacionamento pessoal, cônjuge, relação com os filhos, carreira. Então, onde tem gente, tem neurociência, tem salto quântico. E dia 25 de agosto, nós estamos dando início com a Graziela Melis, neurociência para crianças e adolescentes. Um grande beijo, muito obrigada, Júnia, e um beijo para a Graziela também, que veio aqui no início dar um recado.